Gurizada, o negócio é o seguinte, crise no vestiário do Internacional. E justamente às vésperas de um jogo tão importante e decisivo como o desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, adversário direto na briga por vaga à próxima Libertadores da América. E isso surge quando há o vazamento de uma conversa entre o coordenador da preparação física do clube, o experiente professor Paulo Paixão, e um amigo. Nestes dois áudios que vazaram, Paixão critica o grupo de jogadores, sugere permutas com outros clubes para que o Internacional troque alguns nomes e classifica o meia Bosquilha como enganador. No começo da noite, o Internacional oficializou a saída de Paulo Paixão. Neste vídeo eu te conto essa história, tem a minha análise e possíveis consequências dentro do vestiário colorado. Confesso a vocês que eu até demorei a entrar neste assunto, porque quando o áudio vaza, são dois áudios que vazam no começo da tarde desta segunda-feira, não havia ainda a confirmação oficial se aquela voz era realmente do coordenador da preparação física do Internacional, o multicampeão Paulo Paixão. E o Internacional silenciou. A direção, durante toda a segunda-feira, se omitiu de explicações e foi se manifestar depois das 8 horas da noite, através de uma nota oficial, anunciando um pedido de demissão de Paulo Paixão, que já não trabalha mais no clube. Claro que depois das 8 horas da noite, foi uma tentativa, digamos, sórdida, de abafar o episódio. As rádios já não estavam mais com programação esportiva, e a gente sabe que mesmo os programas esportivos das noites já não têm a mesma repercussão e audiência que os programas de final de tarde. Então o Internacional usou um recurso que é super antigo, que é velho, que é obsoleto e que é ultrapassado. Mas é claro que ao longo da terça-feira isto será o principal assunto com relação ao clube. Acho que foi uma atitude errada, inclusive, tanto do Paulo Brax quanto do vice de futebol, Emílio Papaleuzinho, não se manifestarem ao longo da tarde. Não aos veículos, mas sim aos torcedores colorados. Quando eles se omitem das explicações, eles, na verdade, se escondem. São dois áudios que vazaram do Paulo Paixão numa conversa de WhatsApp com um amigo, uma pessoa que a gente sente que é próxima e que tem vinculação alguma com o futebol, tem alguma relação com esse mundo do futebol, onde o Paulo Paixão, num primeiro momento, conversa imediatamente após a derrota para o Flamengo, portanto no sábado à noite, e depois já um segundo áudio no domingo, quando inclusive o Paixão fala que teve dificuldades para dormir. Eu fiquei até na dúvida se era realmente o professor Paulo Paixão, porque ele me parecia com a voz um pouco mais grave, um pouco mais rouca. Talvez até consequência do jogo, podia estar ali tentando incentivar, fala com os jogadores, até poderia ser isso que tenha alterado um pouco a sua voz. E, gente, eu tenho uma responsabilidade de 35 anos de profissão, eu não posso embarcar, fazer uma especulação, emitir conceitos e opinião, se depois correria o risco do áudio ser desmentido, que não era do professor Paulo Paixão. Eu não poderia embarcar, por isso eu acabei demorando um pouco a me manifestar o que faço agora. O Paixão diz a esse seu amigo, justificando a derrota para o Flamengo. O Diego olha para trás, no banco, e é só garoto. O Bosquilha é o enganador, que não é mais garoto, fecha aspas. Depois ele segue. O time vai ter que contratar se quiser fazer alguma coisa no ano que vem. E trocar umas peças que já estão há muito tempo. Fazer permuta. Permuta é troca, né? Tem que fazer, tem que renovar. E aí ele cita 3 jogadores. O Patrick, o Dourado e o Cuesta. O nosso campeonato é contra o Corinthians, contra o Fluminense. O Paixão também fala sobre a reação que o time teve, 15 minutos de apagão, né? O time acabou não se ligando no jogo, depois reagiu, mas aí já era tarde. E aí ele faz uma referência que é muito importante, ele fala assim, aí não adianta ter 2 ou 3, sim, 2 ou 3 jogadores com intransigência diante do mau resultado, ele quis dizer. Tem que ter 5 ou 6, tem que ter meia dúzia. É algo que, inclusive, eu venho falando há muito tempo aqui no meu canal e lá no nosso Donos da Bola da Band TV, que o Inter precisa ter mais jogadores com envergadura, com intransigência diante do mau resultado. Bem, vamos agora à minha opinião, né? O Inter emitiu essa nota, estou com ela aqui. O Esporte Clube Internacional comunica que o coordenador de preparação física, Paulo Paixão, pediu demissão do cargo. O profissional procurou o diretor executivo Paulo Brax e alegou não ter mais ambiente para seguir no clube. Esta foi a nota. O Bosquilha
também se manifestou no começo da noite, através da sua rede social Twitter. Hoje chegou a mim um áudio em que meu nome é citado, então achei que era importante me posicionar. Primeiramente, quero dizer que discordo do teor do áudio. Nunca, entre aspas, enganei ninguém na minha carreira, por onde passei. Quero deixar bem claro também que, apesar de ter passado por um ano difícil, né, ele vem de uma lesão, né, com uma recuperação de lesão muito complicada, nunca deixei de trabalhar e respeitar a gigante camisa que viste. E aí segue falando, inclusive, dos seus familiares. O professor Paulo Paixão divulgou nas suas redes também um vídeo pedindo desculpas, dizendo que vai ficar na torcida pelo Internacional, que procurou o diretor para pedir demissão. Bem, eu quero opinar sobre esse assunto dizendo o seguinte: o erro cometido pelo Paulo Paixão é grave, é sério. Ele foi, digamos assim, verde. Ele foi ingênuo, porque todo mundo sabe que conversa de WhatsApp, tu manda para um amigo, esse amigo pode também mandar para um outro amigo, por mais que peça confidencialidade, o outro amigo vai mandar também para um amigo pedindo confidencialidade, e isso gira de forma muito rápida e acaba caindo na mão, mais cedo ou mais tarde, de alguns jornalistas ou mesmo de torcedores que se encarregam de espalhar. E eu acho mais do que isso. Eu vou ser um pouco duro com o professor Paulo Paixão, que é um multicampeão e um profissional que eu admiro muito. Ele não tem, na minha concepção, o direito de chamar, por exemplo, o Bosquilha de enganador, que é um produto do clube. Ele não pode fazer isso para um amigo. Ele tem que dizer, então, não enganador. Se ele tem um descontentamento com a performance do Bosquilha, em primeiro lugar, ele tem que manifestar isso dentro do âmbito da comissão técnica. Não sei se o fez, talvez até tenha feito. Mas ele não pode dizer para um amigo, esse é o enganador. Ele não pode tratar os jogadores Patrick, Dourado e Cuesta como objetos assim, tem que fazer uma permuta. Eu não acho legal que um profissional da preparação física, da comissão técnica do clube, tenha esse tipo de atitude. Por mais que eu ache que ele tenha razão em alguns pontos. Eu não concordo com o Bosquilha ser enganador. Talvez a questão das trocas de alguns jogadores possa ser sim uma alternativa. Quando ele dá a entender que são precisos mais do que 2 ou 3 jogadores com intransigência diante de um mau resultado, jogadores que se indignem, eu também concordo com ele, faz muito tempo que eu falo isso, mas ele é funcionário do clube. E ele tem que saber da sua responsabilidade, tem que saber da dimensão do seu cargo. Eu lembro que quando o Paulo Paixão foi contratado pelo Internacional, e isso aconteceu no dia 18 de junho, foi praticamente junto com a chegada do Diego Aguirre, se dizia ali que ele veio, o Inter nunca oficializou isso, ele veio como coordenador da preparação física porque também havia uma desconfiança sobre a preparação física do Aguirre, que não foi bem em 2015, O Internacional, aquele Inter do Aguirre jogava 20 minutos e depois cansava, o que agora não se configurou. O Inter não tem problemas físicos, apesar da passagem da comissão técnica chefiada pelo amador Miguel Ángel Ramírez, o estagiário. Então, assim, agora não. Pode ser consequência do trabalho e da vigilância do Paulo Paixão? Pode ser. Mas o presidente do clube, Alessandro Barcelos, ele naquela oportunidade disse que Paulo Paixão também estava sendo contratado para melhorar o ambiente. Paixão chega no Internacional para ser uma espécie de elo entre o grupo de jogadores e a direção. E eu lembro a todos vocês, quando essa direção, na época com o João Patrício e com o Barcelos, demite o Abel lá em final do Campeonato Brasileiro em fevereiro, há uma reação dos jogadores que não gostaram da forma como o Abel foi tratado naquele episódio. E ali se cria uma relação nada amistosa entre grupo e direção, que com a chegada do Paulo Paixão, isso parece que foi entrando no seu lugar, que foi se azeitando, esta relação foi se oxigenando e foi melhorando, talvez muito em função da atuação do Paulo Paixão. Ora, se ele chega para ser o cara de melhorar o ambiente da relação, puxa vida, imagina essa repercussão que não vai ter, ele tratando o grupo de jogadores internacional desta maneira e dizendo que um dos jogadores é um enganador. E isso acontece nas vésperas de um jogo tão importante que o Internacional tem com o Fluminense nesta quarta-feira. O erro do Paulo Paixão foi ter confiado no seu amigo e, na minha opinião também, foi o de ter sido tão incisivo e tão ácido na crítica. Agora, convenhamos, que amigo que tem o professor Paulo Paixão, Custou o emprego de um profissional que é um multicampeão e que é um profissional que merece todo o nosso respeito pela sua trajetória multicampeã que tem o professor Paixão. Que amigo que ele tem, que teve a capacidade de vazar este áudio. E que sirva de lição para todo mundo, estando no futebol ou não. Áudios por WhatsApp podem se tornar ferramentas a seu favor ou contra você. Neste caso, acabou culminando
com a saída de Paulo Paixão do Internacional. Agora, essa direção do Internacional, que na minha opinião é inexperiente, através do Paulo Brax, do Emílio Papaleuzinho dentro do vestiário, e que não soube contornar este episódio de forma melhor, não soube, inclusive, comunicar à imprensa e utilizou uma notinha oficial do clube para anunciar a saída de Paulo Paixão. Quando ele é contratado, é uma entrevista coletiva. Quando ele sai do clube através de uma nota, tem que agora ter competência para a sequência disso. Este episódio não se encerra com a saída de Paulo Paixão, porque o que ele verbalizou para esse seu amigo é apenas o seu pensamento ou é o que pensam os demais integrantes da comissão técnica e do corpo diretivo do clube? Esta é a dúvida que paira sobre os jogadores dentro do vestiário colorado. Reforço o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. O like ajuda bastante, chama a atenção da turma do Google e todos vocês são bem-vindos também nos comentários. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.